evangelismo tem a ver com o evangelho. O evangelho tem a ver com as boas novas. Mas o que são as boas novas? Aí, meu amigo, aí você pode ir lá no início da fundação do mundo, se você quiser, para tentar explicar o que são as boas novas. Não há dúvida que as boas novas têm a ver com Jesus Cristo e a salvação que ele nos proporciona e a vida eterna, mas isso aí é do tamanho da eternidade, na verdade, para você procurar entender tudo isso. Aliás, se você quer traduzir ou quer resumir uma palavra para esse livro aqui, que não é um livro, é uma biblioteca de 66 livros, postos juntos, são 66 livros aqui. Não é um livro só, não, 66. Se você quiser resumir uma palavra, é evangelismo. Se você quiser resumir isso aqui numa pessoa, é Jesus Cristo. Ok? Então, olha só a profundidade do evangelismo. Olha a profundidade do trabalho. Então, nós vamos, nesses dias aqui, nós vamos transmitir ou lidar com o assunto de evangelismo, mas com o propósito específico de ajudar aqueles que pregam e ensinam, tanto homens como mulheres que ensinam, né? Mulheres também ensinam, mulheres também pregam, né? Porque nós temos encontro de mulheres e que as mulheres pregam, né? Para as outras mulheres, assim por diante. Com o objetivo de capacitar os pregadores, professores, professoras a fazer um trabalho mais efetivo, mais sólido, mais conhecedor, mais profundo. E eu estou fazendo essa primeira palestra, logo em seguida vem o Alan. Então, eu gostaria de iniciar com o livro de Romanos. Se tem um livro que se aplica muito para nós, em termos de evangelismo, é o livro de Romanos. É o livro de Romanos, ok? Então, eu vou, durante esses 35 minutos que me restam aqui agora, falar sobre evangelismo, tendo como base o livro de Romanos. Mas, como eu falei, evangelismo é a Bíblia inteira. Mas vamos tentar, nesses 4 dias, extrair ensinos daí que nos beneficiariam como pregadores e como professores a dar a palavra. Paulo escreveu o apóstolo Paulo escreveu aos romanos da cidade de Corinto, provavelmente, não vamos defender tese nenhuma aqui, que seja, talvez, Cencreia, mas ali, não vamos defender tese. Quando ele tinha saído de Éfeso, na terceira viagem missionária, que nós chamamos de terceira, ele tinha o propósito de passar pela Macedônia e pela Caia, certo? Com o objetivo de fazer o recolhimento das ofertas dos irmãos macedônios e dos irmãos acaios para os irmãos pobres da Judéia. Eu não vou entrar em detalhes, mas Pedro, Tiago e João tinham pedido a ele para não se esquecer dos pobres, etc. Ele disse que ele se esforçou, mas em todos os casos, é isso que ele estava fazendo. E ele, então, já tinha pregado o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírio. Eu gosto muito do Data Show da Fé. Data Show da Fé é o seguinte, você tem que usar a fé para entender. Então, por exemplo, eu não sei se dá para enxergar, não, mas vocês enxergam. Parece que tem outros aí, em outros lugares, aí escutando o nosso estudo aqui. Parece que tem gente de várias partes do Brasil, parece, né? Escutando o nosso estudo. Mas, para você ter uma ideia, vamos supor que aquele azulão ali
é o mar Mediterrâneo, ok? O grande mar. Aqui ficava a África, lá ficava a Europa, ali ficava a Ásia, vamos dizer assim. Ok. Jerusalém ficava no canto aqui. O Ilírico ficava lá em cima. Lá onde está aquela marca lá, ó. Lá em cima. Então, Paulo já tinha feito a pregação do evangelho por toda essa área aí, ó. Por toda essa área. Numa época que não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha motocicleta, acho que não tinha nem bicicleta, ok? Então, e ele tinha feito todo esse trabalho. Agora, então, ele falou, olha, agora eu estou indo para o oeste. O oeste é para lá, né? Norte, sul, leste, oeste, é para lá. Para onde? Para onde é que Paulo estava indo? Para onde? Ok, eu falei, vou perguntar duas vezes. Para a Espanha. Para a Espanha. A Espanha ficava lá, ó, lá no oeste da Europa, a Espanha. Mas ele estava passando por Roma. Por Roma. Por Roma. E ele, então, queria passar um tempinho ali em Roma, conversando com os irmãos, tendo uma grande comunhão, e provavelmente, a meu modo de ver, ele estava buscando o apoio dos irmãos romanos para pregar o evangelho na Espanha. Paulo sempre trabalhou em conjunto, ok? Paulo sempre trabalhou em conjunto. E ele, então, escreveu essa carta. Escreveu essa carta, dizendo, olha, eu estou passando pela Macedônia, pela Caia, fazendo o recolhimento das ofertas dos irmãos pobres da Judéia, dessas duas regiões, dessas duas províncias. Vamos levar até Jerusalém. Então, ele vinha de lá para cá, certo? Ele falou que ele pregou daqui até lá, agora ele está vindo de lá para cá, daqui Jerusalém, e daqui, então, ele iria para a Espanha, passando por Roma. E ele, então, deixou bem claro a eles por que ele fazia isso. Por que ele se esforçava tanto? Por que ele viajava tanto? Por que ele pregava o evangelho? Era tão importante assim pregar o evangelho? É importante? Se é importante, por que é importante? E ele, então, explicou para eles a importância do evangelho, a importância do evangelismo que ele fazia. Paulo era evangelista nato, ok? Evangelista como Paulo é evangelista nota 10, ok? Então, ele explicou para os romanos por que é que ele viajava tanto e por que ele pregava o evangelho. Se você se convencer da razão, do valor do evangelho, você vai ser um grande evangelista, um grande professor do evangelho, um grande explicador do evangelho, pela grandiosidade do evangelho. Então, no livro inteiro de Romanos, Paulo explica a grandiosidade do evangelho. E por isso, devido à grandiosidade do evangelho, é que ele, então, fazia todo esse trabalho. E ele explica, de início, no capítulo 1, versículos 16 a 17, ele dá a introdução do grande valor do evangelho. No versículo 16 do capítulo 1, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
que quer dizer não me envergonho do Evangelho? A meu modo de ver, dentro do contexto do livro, quer dizer que ele pregava, mas ele pregava aonde ele estivesse. Ele pregava, ele viajava, ele pregava em todo lugar, ele saía para pregar, ele ia de lugar para lugar para pregar o Evangelho. Olha, nós falamos em aproximadamente 3 viagens missionárias de Paulo, que são mais conhecidas, né, pelas pessoas, 3 viagens missionárias. Mas Paulo, eu posso contar no livro de Atos, no mínimo, 9 viagens missionárias de Paulo. Viagens. Não estou dizendo de cidades, não. Eu estou me referindo a viagens missionárias de Paulo. 9 eu posso contar, ok? Ele viajava, ele pregava, ele não parava de pregar o Evangelho. Mas por que, Paulo? Por que você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação. É o único poder de Deus para a salvação. É o único. É o único. Nós tivemos agora, ainda estamos tendo um problema com uma doença que afetou o mundo inteiro, chamado Covid. Temos um outro problema grave no mundo, chamado câncer. Nós temos irmãos que faleceram de Covid, temos irmãos que ficaram entubados muito tempo de Covid, temos irmãos que estão muito mal de câncer, mas muito mal mesmo de câncer. O que você faria se você tivesse a cura? Você ficava na sua casa, sentado? Ainda mais se a única maneira de espalhar o remédio seria você ide por todo mundo. Você iria ou ficaria sentado? Ou ficaria somente entre 4 paredes? Ou ficaria somente na sua cidade ou no seu bairro? Você iria. Mas não é só isso. Não me envergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O que quer dizer isso? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, é que Paulo saía proclamando o Evangelho. Mas o que é a justiça de Deus? Eu entendo a justiça de Deus de 2 maneiras diferentes. Na verdade, 2 lados de uma mesma moeda. Primeiro, eu entendo como sendo o caminho abençoado de Deus. O caminho abençoado de Deus. Se você se conscientizar de que o caminho abençoado de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, ou seja, de ensino em ensino, você ensinaria, propagaria, pregaria, iria por todos os lugares ensinando para que as pessoas tivessem a oportunidade de receber, de ter o caminho abençoado de Deus, considerando que está nas mãos suas de propagar isso. Não há outra maneira. Está nas nossas mãos de ensinar as pessoas o caminho abençoado de Deus. E a gente fica de braços cruzados, a gente fica em casa, o evangelista fica ali parado, não trabalhando. Não, ele vai realmente partir para ensinar, para propagar, porque ele quer que as pessoas
recebam esse caminho, vivam esse caminho abençoado de Deus. Porque o outro lado, o outro caminho, é o caminho amaldiçoado. Então, a justiça de Deus é o caminho de Deus que revela no Evangelho, o caminho abençoado. Mas aquele que não tem o caminho é amaldiçoado. Se você não é abençoado, você é amaldiçoado. Então, a justiça de Deus é feita no Evangelho, de fé em fé. Cada ensino transmite uma justiça de Deus. Ou 8 ou 80. O 80 tem a ver com a bênção. O 8 tem a ver com a condenação. Se nós acreditamos nisso, não vamos propagar, não vamos ensinar mãe, pai, irmão, filho, vizinho, todo mundo, os amigos, ou vamos ficar só para nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar. Por isso Jesus falou, ide, pregai o Evangelho por todo o mundo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. 8 ou 80, salvação ou condenação. E a gente não vai levar a salvação para as pessoas? Está nas nossas mãos. Está nas mãos do evangelista. Está nas mãos do pregador. Está na mão do cristão levar a salvação, levar a justiça de Deus, levar as bênçãos para os perdidos, levar aquele caminho abençoado para as pessoas, e a gente fica de braço cruzado? Não, não. Paulo falou, não me envergonho, por isso eu vou. Olha, ele estava em Corinto, na Acaia, escrevendo aos irmãos de Roma, eu estou passando por aí, a caminho da Espanha, porque não me envergonho do Evangelho. Eu já fiz a pregação aqui, desde Jerusalém até o Ilírico, já fiz todo esse trabalho aqui, agora eu estou indo para o oeste para pregar o Evangelho para as pessoas, para todo mundo. Lembra o que Jesus falou para os seus apóstolos? Vocês serão minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra? Isso aí inclui Manaus, é? É o irmão que mora, teu irmão que mora lá no fim do mundo? Eu falo fim do mundo, quer dizer, longe, longe. Ele falou, olha, eu estou na última parte lá. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Estou lá nos confins da terra. Ele mora longe, lá num lugarzinho longe. Ele fala que ele mora até nos confins da terra. Inclui todo mundo. E as outras pessoas na Amazônia. E outras pessoas no mundo, no Brasil inteiro. Olha o trabalho que nós temos. Olha o trabalho que nós temos. Uma vez, Paulo preso, quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso, certo? E ele disse assim, olha, eu estou pronto para morrer. Estou pronto, melhor ficar com Cristo. E ir lá com Cristo. Mas, se é para o benefício das pessoas aqui, eu prefiro ficar. Eu gostaria que Deus me desse muitos mais anos para poder pregar e ensinar mais. Porque há muito o que fazer. Há muito o que fazer. Mas olha a grandiosidade.
Agora, deixa eu explicar aqui, eu tenho ainda uns 15 minutos. Olha só, quando Jesus falou, por exemplo, o Alessandro mencionou Mateus 28, 18 a 20, Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou isso para aqueles que ele ensinou durante 3 anos. Então, para que a gente possa transmitir bem, temos que conhecer bem. Entende? Porque, olha só, a justiça de Deus se revela no baseado de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, é preciso que você conheça, para que tenha fé, para que tenha a obra da fé, para que a justiça se revele. Mas se você não conhece, como é que você vai ter fé? Então, é preciso conhecer. Jesus falou isso para aquele que ensinou de manhã, à tarde e à noite, durante 3 anos. Então, nós que somos evangelistas, precisamos aprender bem, precisamos aproveitar situações como essa para aprender bem, para aprender mais, para poder ensinar mais. Eu estudo, e não quero nenhuma glória, eu estudo praticamente todo dia. Todo dia. E há mais de 50 anos eu faço estudo. Certo? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu posso ensinar. E mais a justiça de Deus se revela. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Mas para mim ter fé, eu preciso de conhecer mais. Para que a justiça seja maior. Então, nós, vocês evangelistas, vocês professores, vocês pregadores, é preciso que a gente aprenda bastante, para que a gente possa ensinar bem, certo? Precisamos conhecer bem as Escrituras, precisamos aproveitar bem as oportunidades para aprender bastante, para que possamos transmitir a justiça de Deus que revela no Evangelho de fé em fé. Preste atenção, não é para confundir ninguém. A RA fala de fé em fé. Outras versões falam na fé do começo ao fim, ok? Só há uma fé, não tem muitas fés, ok? A fé é uma só. Paulo disse isso, né? Aos Efésios. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, etc. Há uma só fé. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar. É preciso que a gente entenda bem as Escrituras para que a gente possa ter fé em todos os ensinos de Jesus. Por exemplo, quando você foi batizado, você teve fé no batismo. Né? Batismo, entre outras coisas, é para a remissão de pecados. Você teve fé, entendeu isso, você entendeu isso. Lembra? Fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O Romanos diz no capítulo 10. Então, você aprendeu isso. Você aprendeu. No batismo há remissão de pecados. Você aprendeu isso. Você acreditou nisso. E você fez a obra disso, você foi batizado. Como Deus nunca falha, você teve a justiça, que é a remissão de pecados. O caminho abençoado de Deus implica, ali no batismo, a remissão dos pecados. Então, você está livre dos seus pecados cometidos antes do batismo. Livre, ok? Agora, acontece que não é só isso que Jesus ensinou. Ele ficou 3 anos ensinando só sobre batismo. Ele ficou 3 anos ensinando sobre muita coisa. Então, é preciso, por exemplo, ter muitos outros ensinos, por exemplo, que devemos amar o inimigo. Devemos amar o inimigo. Amar o inimigo. Porque fazendo isso,
amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça dele. Que livro que fala isso? Alguém lembra? Livro de Romanos. Justiça. Qual é a justiça de Deus aí? Você vai amontoar brasas vivas na cabeça do seu inimigo e você está no amor de Deus e você está no caminho abençoado. Ok? Mas tem gente, tem cristão que sabe disso, tem fé de que isso acontece, mas não ama o inimigo. Então a justiça não se revela. Mas espera aí. Ele teve fé? Sim e não. Porque fé sem obra é morta. Então ele teve uma fé viva quando ele foi batizado e uma fé morta porque não ama o inimigo. Então, se fé morta não tem valor. Então, você vê, é de fé em fé. Lá na primeira fé, ele recebeu a remissão de pecados. Nessa segunda fé, aqui que eu mencionei, ele não montará a brasa viva na cabeça do inimigo. Mas é uma só fé. Mas é preciso ter fé em todos os ensinos de Jesus. Todos os ensinos de Jesus. Olha, novamente, eu estou aqui enfatizando agora, nesse exato momento, a necessidade do entendimento, de aprender bem, para poder ter mais fé, para poder a justiça de Deus se revelar mais e mais em nossa vida. Nós somos os portadores da justiça de Deus. Nós somos os embaixadores de Deus, levando o caminho abençoado dele às pessoas. Não vamos falhar nisso. Mas é preciso que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente tenha o conhecimento, para que a gente possa ter fé e a justiça de Deus a se revelar. Então, é preciso conhecimento. Jesus passou 3 anos ensinando. 3 anos. E eu vou te dizer uma coisa. Você sabe o que Jesus falou também? Falou assim, olha, eu estou indo. Mas eu enviarei um outro Consolador. Lembra? Em João, no Evangelho de João. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei e ensinará mais coisas ainda. O Espírito Santo. Então, me diga uma coisa. Jesus falou isso aos seus apóstolos. 12. Certo? Vamos por 13, incluindo Paulo. Ok? Quanto tempo Jesus ensinou os seus apóstolos? Quanto tempo? Quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Porque ele ensinou 3 anos presencial. Depois ele ensinou o resto da vida dele pela presença do Espírito Santo. Então, Jesus ensinou os seus apóstolos toda a vida deles. E isso está aqui em 27 livros para nós. Em 27 livros. Aqui são 66, mas o Novo Testamento, 27 livros para nós. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, não foi ensinado a ele durante os 3 anos. Foi? Não. Quando é que foi ensinado a ele o livro de Apocalipse? Quando ele estava na ilha de Pátmos, aproximadamente ali, muita gente acha que pelos anos 90. Nos anos 90, seriam aproximadamente 60 anos depois que Jesus foi para o céu. 60 anos depois que Jesus foi para o céu.
foi quando ele teve a revelação de Jesus Cristo do livro de Apocalipse. 60 anos. João tinha aproximadamente uns 80 e poucos anos, 85 anos, por aí. Ele era o último a morrer, o último apóstolo a morrer, no final do século, lá pelos anos 90, 93, 95, por aí. Então, olha só, o conhecimento, você começa a aprender, evangelistas, professores, cristãos de uma maneira geral. Nós começamos a aprender quando nós fomos batizados. Ok? E sabe quando é que nós vamos parar de aprender? Quando a gente morrer. Infelizmente, tem evangelistas que não aumentam o conhecimento. 10 anos, 20 anos, 30 anos, a mesma coisa que sabiam lá atrás. Tem que crescer, tem que aprender, porque quanto mais eles aprendem, mais eles vão ensinar, mais a justiça de Deus vai se revelar na vida deles e na vida daqueles que estão aprendendo. Nós somos os transmissores da justiça de Deus, os propagadores da justiça de Deus ao mundo, Então, vamos aprender bem, para ensinar bem, para que as pessoas possam ter a justiça de Deus na vida deles, de fé em fé, de fé em fé. É um caminho. Começa no batismo e vou de fé em fé, recebendo a justiça de Deus na minha vida. E lá no fim, a coroa da justiça, a vida eterna. Muita sabedoria a todos nós, inclusive evangelistas, professores, para que aprendam bem e ensinam bem, para que a justiça de Deus se revele na vida das pessoas de fé em fé.